Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou falar sobre essa questão, né? Se o nome de Deus do Antigo Testamento é de fato, enfim, né, o nome que está escrito conforme tem as quatro letras, o Yod, He, Vav, He, né? Que nós sempre lemos como Jeová ou Javé, né? Na tradução, ou melhor, na transliteração latinizada. E se de fato o Deus dos Hebreus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo, né? O nome do Pai de Cristo. Eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Eu quero deixar muito claro que eu não quero entrar em polêmica e tretas, né? Mas é um assunto já por si só polêmico, não deveria ser, né? Mas acabou se tornando. E porque algumas pessoas têm me perguntado hoje mesmo, um rapaz veio me perguntar no WhatsApp isso, né? E estava tendo alguns problemas até em relação à sua família, né? Por essa questão do nome, né? Diz que sua mãe usa o nome Jeová e tal, e eu expliquei. Aí eu vou explicar aqui a mesma coisa que eu expliquei para ele e vou passar algumas informações a mais aqui a respeito desse assunto que acabou se tornando algo de dúvida de muitos, né? Mas vamos lá. Vamos deixando o like aí, pessoal. Quem está assistindo, tá? Já deixa o like para dar uma engajada, né? Esse tipo de assunto eu vou falar sempre aqui no canal Cortes de Opinião, tá? Para evitar assim, debates no canal Além da Nuvem, né? A gente vai fazer sempre por aqui, tá? Então existe essa dúvida, né, entre as pessoas aí. Será que o nome de Deus é de fato o Deus que os judeus chamavam Deus? Será que essas pessoas estão certas? Porque existe um discurso de que a Bíblia foi adulterada para mudar o nome de Deus e tal, né? Dilma Silva perguntou se existem dúvidas a respeito disso, pautado na Bíblia e seus profetas. Além disso, desde a criação, Deus disse que mandaria um que pisaria na cabeça da serpente. Tudo isso tem sido cumprido à risca. Não há dúvidas, na verdade. A dúvida ela vem depois por uma influência que acaba entrando no pensamento cristão, né, que eu vou mostrar para vocês, que é uma influência que vem do gnosticismo e do esoterismo. E vou provar à risca, 100% do que eu estou falando. A gente vai falar dessa questão do tal do Jabulon aí, né, também, de onde que vem esse nome. Mas, então, assim, né, infelizmente é um assunto polêmico, preferia não estar tendo que refutar isso, né, mas temos. Se você quer refutar essa alegação com um único versículo, você usa João 8,54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ponto. Eu acho que não sobra muita margem para onde correr aqui. Ele está dizendo para os judeus que quem glorifica ele é o Pai, o qual dizem ser o Deus, né? Deus deles. Quem? Os judeus. Disseram-lhe, pois, os judeus, no versículo 52, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Está deixando muito claro aqui para os judeus que estavam tentando acusá-lo, e aqui ele está falando acusá-lo, né? Aquela ala complicada ali, né, do judaísmo do Antigo Testamento, do tempo de Jesus. Então está muito claro, acho que não tem muito para onde correr mais aqui. Tá? Essa alegação por si só, ela cai por terra aqui. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Quem é o Deus que eles dizem que é? Deus deles, os judeus. Quem é o Deus que os judeus chamam de Deus? É aquele descrito no Yod, He, Vav, He, que a gente pronuncia corretamente como Jeová, ou Javé. Não tem para onde correr aqui, tá? 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E, se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós,
mas conheço e guardo sua palavra. Por quê? Porque os fariseus eram hipócritas, diziam que seguiam as leis de Deus, mas eram, né, a gente vê isso todo no Novo Testamento. Aí ele fala assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Então lá atrás, Abraão viu. Jesus está dizendo que Abraão viu o dia dele, como uma visão, enfim, né? Viu Cristo lá atrás. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui ele traz o eu sou. É uma forma dele se unir ao próprio Deus, porque nós sabemos que as 4 letras, né, o tetragrama sagrado, e tira esse negócio de que tetragrama não é sagrado da sua cabeça, porque isso é um engano, tá? O tetragrama sagrado, que tem o nome de Deus, eu sou o que sou, aqui nós temos: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo eu sou, se apresentando da mesma maneira que o Elohim, que o Deus Pai. É impressionante isso, tá entendendo? Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles, e assim se retirou. É um milagre, né? Jesus fica invisível e passa no meio deles, porque ainda não era a hora dele, mas já queriam apedrejá-lo ali. Então não tem para onde correr, né? A refutação está aqui, então, João 8,54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ponto. Aí muita gente vai correr para aquele versículo. Não. Vai correr para João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, né? Jesus disse. O que aconteceu aqui? Aqui os judeus, então, estavam procurando uma desculpa para matar Jesus, né? Os fariseus, os saduceus, os espias, tá? Bom, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis também o que vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis a obra de Abraão, as obras de Abraão. O que ele está dizendo aqui? Exatamente, tá? Que a filiação se dá pelas obras. Se fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, né? Ou seja, seriam justos. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amariam, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí que vem, então, né, a questão do diabo ser o pai da mentira. Então, vós tendes por pai o diabo e querem satisfazer o desejo de vosso pai. Aí vai dar aquela margem. Então os judeus eles eram filhos do diabo. Né? Os judeus eles eram filhos do diabo. Aí já dá até margem para a questão da semente da serpente, aquela coisa toda. Será que dá mesmo? Vamos continuar. Tá? Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Até aqui, você pensa que não, já vamos distorcer ainda mais, vamos falar que, né, que eles vieram do diabo, que Eva fornicou lá com
com Satanás no Éden, então aí nasceu... Não, pessoal, calma, que isso tudo também vai cair por terra, tá? Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Terá vida eterna, portanto. 52, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Nunca provará a morte. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Aí, a gente já leu a sequência. Agora, é importante a gente ler também, deixa eu passar aqui para mim novamente, tá? Conforme nós lemos, então, o versículo que refuta essa alegação toda, ele está em João 8,54. Não tem para onde correr, tá? Então, o Pai de Jesus é o Deus do Antigo Testamento, sim. Agora vamos em frente aqui. A questão da filiação pelas obras. Você é filho pelas obras. Sempre é filho pelas obras, tá? Bom, Gálatas 3,7, Bíblia, King James, tá? Sabeis, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Olha só. Assim como Abraão creu em Deus, versículo 6, isso lhe foi acreditado por justiça. Sabeis, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti todas as coisas serão abençoadas. Olha só. É por isso que esse pessoal, muitas vezes, rejeita o apóstolo Paulo. Esses dias uma pessoa veio para mim, mandou uma mensagem, né? Me mandou lá um canal que dizia que o apóstolo Paulo era um herege, blasfemo, e que ele não faz parte do evangelho. Falei, meu Deus do céu. Eu comecei a ler aquilo, eu comecei a ver a mensagem, eu senti uma escuridão, sabe? Eu senti uma escuridão ali. Também me mandaram esses dias, isso acontece às vezes, um áudio de uma senhora que é gnóstica, né? E prega lá que o Deus do Antigo Testamento é um arconte, coisa arada. Eu comecei a ouvir, 3 segundos, parece que o coração fechou, né? Parece que há um protesto interior, né, daquela fagulha divina que habita em mim, que Deus colocou, né, para me ajudar a guiar no caminho, e se fecha. Não tem como ouvir. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque, na verdade, a Bíblia diz, afastai vossos olhos de toda aparência do mal. Você vai ficar se alimentando de porcaria? Se a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, se fortalecer, para quem nasceu de novo em espírito, alimento para o nosso espírito, então a gente precisa se alimentar de coisas boas. Se você vai se alimentar de um alimento contaminado e profano, você corre o risco de se envenenar, né? E a mesma coisa é com informação profana. O apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios que Jesus Cristo escolheu para a pregação. E ele traz todo esse ensinamento, todas essas revelações, escreveu a maior parte do Novo Testamento, né? E eu tenho, na verdade, é meio que uma pena das pessoas que fazem isso, sabe? Porque cada um vai prestar conta das suas palavras. E está escrito que aqueles que querem ser mestres e ensinar os outros a respeito das coisas de Deus vão ser julgados com mais rigoroso juízo. Então, assim como está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você vai falar das coisas de Deus, você tem que entender que você está falando de coisas sagradas e que especular não é uma atitude muito sábia. E isso se tornou tão comum e banal nos nossos dias, né, que é complicado, assim, né? Existem muitos caminhos para a pessoa se enveredar e se desvirtuar. Então eu vou mostrar algumas informações aqui que eu acho que nem todos conhecem, tá? Bom, então, de modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão, tá? E depois ele ainda complementa, dizendo, né, que todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la.
que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é de fé, não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. Né? Quem é da lei tem que cumprir toda a lei, 100%, senão é maldito. Agora, quem é da fé, conforme no versículo 13 de Gálatas 3 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Bom, então voltando, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado por justiça. Sabeis, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Então, por isso que Jesus vai falar para os fariseus, né, naquela passagem que eu li anteriormente, que se eles fossem filhos de Abraão, eles respeitariam a Cristo. Porque Abraão tinha visto ele. Eles respeitariam, acatariam o que ele estava falando. Mas não, eles são filhos do diabo, porque pelas obras eles estão praticando a maldade. Vamos ver se isso é verdade? 1 João 3, tá? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha só. Quer dizer, já refuta a questão também da semente da serpente aqui, né? Porque você vê que isso foi uma concessão. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Agora, antes não, agora somos filhos de Deus. Para aquele que vem, né? Calma que vai ficar bem claro. Nessa passagem aqui, ela vai expulsar qualquer dúvida, tá? E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não é manifestado. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Sabe aquela passagem que fala que há ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus, que a esperança da glória, né, é Cristo em nós é a esperança da glória, se manifestando em nós, plenamente. Nascer de novo em espírito é necessário, é a base do evangelho. É necessário. Que não morrer e nascer de novo não poderá entrar no reino. É tudo espiritual. É 100% espiritual. Esse mundo aqui, ele não vai continuar, vai chegar uma hora que ele vai ser destruído, mas a eternidade continua. E se nós estamos na vida eterna, e entraremos na vida eterna, nós entraremos na vida eterna, porque o nosso espírito seguirá eternamente. E o novo corpo glorificado que vamos receber para essa eternidade, que aí eu não vou especular, não sei como que é. Não vou dizer que ele é assim ou assado. Tá? Não cometo mais esses erros de especular nessas coisas. Eu acho que isso é algo que nós temos que ter esse cuidado. Tá? Mas está claro que tudo vai ser consumido, né? Toda iniquidade, tudo que é de maldade, tudo que é de mentira, de ilusão, vai ser consumido. Mas vamos continuar. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então está aqui, ó. Tá? Quem comete pecado é do diabo. Lembra que nós vimos lá, aqui na outra passagem, Jesus falando que os fariseus, vós tendes por pai o diabo, né? E quereis fazer os desejos de vosso pai. Bom, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Eu até recomendei para esse rapaz que entrou em contato comigo que ele lesse o Evangelho de João, várias vezes e com muita atenção.
e recomendo a todos que façam isso. Tá? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque quem comete pecado é do diabo. Se torna filho do diabo. Vamos ver se não? Vamos continuar então. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Qual que é a semente? Jesus explica na parábola do semeador. A boa semente é a palavra de Deus. E não pode pecar. Então, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Né? Depois tem aquela passagem. Mas se pecamos, temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os pecados, desde que nos arrependemos. Por isso há a confissão. Por isso há o crescimento, a evolução do seu espírito, o fortalecimento, nutrido pela palavra, cada vez mais avançada, para que você consiga permanecer firme, completar a carreira, guardar a fé e, gradativamente, vencer o pecado. Enfim, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos. Então, é uma questão de manifestação. Algo que vem de dentro e se manifesta por lá de fora, se expressa, né? Passa a ser visto, notado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqui está escrito, bem claro, não tem para onde fugir. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então está bem claro que é nisso que estão manifestos os filhos de Deus ou os filhos do diabo. Não é por genética, tá? Não é, enfim, por qualquer outra razão. Tá? Jesus, então, havia chamado os fariseus aqui de filhos do diabo. Por quê? Ó, veja o que eles falam depois. Vós tendes por pai o diabo, aqui em João 8, agora, capítulo 8. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que fala aqui depois em seguida? Veja. Continuando aqui, né? Porque essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha o exemplo que ele dá depois aqui, João. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Bom, mas meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Essas são palavras duras, né, para a gente melhorar, inclusive para mim. Todos nós temos que melhorar a nossa conduta nesse ponto, com certeza. Qualquer um que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então aqui ele está dando a forma de se medir o amor, né? De dizer que nós temos amor. Maior amor tem aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Também está escrito isso. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Né? E é isso. Tá. Então agora, nós vimos lá bem claro que é tudo uma questão de obras. Quem pratica as obras das trevas é filho das trevas. Quem pratica as obras de Deus, né, segundo Cristo, é filho de Deus. E, como vimos, também o nome, tá? O nome de Deus. Vamos voltar para o nome de Deus agora. Agora eu vou entrar num outro estudo aqui. Tá? Então, conforme nós vimos aqui, quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. João 8,54. Mas está escrito lá que o nome de Jesus está no nome de Deus, né? Conforme eu falei naquela outra passagem, antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Né? Aí já é algo assim para a gente pensar, porque eu sou é como Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o que sou, né?
Eu sou aquele que é e continua sendo, como alguns preferem traduzir. Eu sou e estou sendo. Eu sou. Jesus se apresentou dessa forma, mas será que isso é o bastante? Acho que não vai convencer a todos, né? Bom, a gente sabe que o nome de Deus em hebraico, o nome de Jesus, perdão, em hebraico, ele vai significar Salvador, né? Ou o Eterno salva. Quando você vai nos nomes de Deus, peguei um canal aqui, Missionário Pedro Santos. Não conheço o trabalho dele, mas eu li esse estudo dele aqui, e é exatamente isso que eu estava procurando para mostrar. Aqui temos os nomes de Deus, né, na Bíblia. Um deles está aqui. Inclusive João, né? Yohanan, ou Yehohanan, que é a pronúncia correta, tá? A pronúncia correta não é Yahusha, nem Yahoo, porque em hebraico não se pronuncia o Yah no começo da frase, apenas no final. Tem uma exceção só, não me lembro agora qual é. Mas para o nome de Deus, só fala o Já, no caso, ou Yah, no final, por exemplo, aleluia. Aleluia. Quando você fala o Yah, YHA, e você pronuncia dessa forma, o Vav, ele vai ter ali uma puxada que vai ficar assim, Yarvev. Yarvev. Só que não é Iaé, a pronúncia antiga era Já, né? Então fica Javé. Por isso que está escrito Javé em todas as Bíblias desde sempre, né? Ou Jeová. Porque no caso não é Yahusha, é Yeho. Na pronúncia em hebraico, quando você tem o Yod-Re, você fala Jeho. Jeho. Não é Yahu. Yahu é uma outra pronúncia, já expliquei isso em outros vídeos. Mas o que vai importar para a gente aqui é isso daqui, ó. O nome de Josué. O nome de Jesus vem do hebraico. Yehoshua. Josué. Yehoshua. Yehoshua. Tá? Que significa Javé é a salvação. Então, o nome de Jesus, não é que o nome de Jesus é Yehoshua. O nome de Jesus vem do hebraico, que significa Yehoshua, que significa Josué, né? Que é o antigo nome de Josué, que significa Javé, ou Jeová, é a salvação. O nome de Jeová já está no nome de Jesus, o nome de Jesus já está no nome de Jeová. Por isso, porque é um nome que significa a salvação. Significa Javé é a salvação. Deus é a salvação. É um dos nomes de Deus. Nós temos muitos nomes aqui, né, de Deus. Por exemplo, El Olam, Deus eterno. Elá, todo-poderoso. Jeová Jireh, o Deus provê. Elohim, Criador. Jeová Nissi, o Deus é a minha bandeira. Adonai, Senhor. Jeová Shalom, o Deus é a paz. Né? Todos os nomes em hebraico. Sim, porque os hebreus foram a nação escolhida por Deus. Não importa se isso vai agradar uns e outros, simpatizantes de determinada ideologia da Segunda Guerra Mundial ou não. Não importa. Deus escolheu aquele povo. E mesmo assim, os seus descendentes lá na frente, né, depois de muito tempo, exílio babilônico, fusão com outros povos, vão ser os ditos representantes da fé judaica que vão acabar crucificando Jesus. Mas isso anula a antiga aliança do Deus Pai de Jesus com os antigos hebreus. Até mesmo alguns dos antigos hebreus, descendentes deles, estavam lá, como, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, José, como, por exemplo, os discípulos. Nem todos os judeus que estavam lá quiseram crucificar Jesus. É preciso lembrar disso. Muitos se tornaram mártires depois. Bom, né, morrendo pelo evangelho, como, por exemplo, Estevão. Mas, enfim. Vários nomes, né? Jeová Sebaot, Senhor dos Exércitos, e a gente tem ali os nomes, por exemplo, do próprio, como esse daqui, né? João, Yohanan, que se decompõe em Jeho, Yahô, né? Abreviações de Javé, e Hanan, compadecer-se, com o sentido de Deus teve misericórdia. Um desses nomes é o próprio Josué, Yehoshua, aqui ó, Yehoshua, Javé é a salvação, que é o nome de Jesus, enfim, o nome que vai originar o nome de Jesus. Tá? Mas Jesus, ele foi chamado Jesus.
e não de Yehoshua. Isso aí preciso entender, tá? Como é que eu sei disso? Eu já vou explicar essa parte. Bom, Josué era chamado de Oshea ben Nun, Oséias filho de Nun. Moisés mudou seu nome para Yehoshua ben Nun. Ué, Moisés mudou o nome de Yehoshua? O nome de Moisés, o nome de Josué? O nome não pode mudar? Bom, Josué mudou, né, de nome, por Moisés que mudou, né? Em Números 13 e 16. A Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, usou o nome Jesus para Yehoshua. Veja, a Septuaginta, ela foi traduzida entre o século 3 a.C. e o século 1 a.C. Atribui-se essa data, tá? Mais perto do século 3 a.C. E ela usou o nome Jesus, porque ela foi traduzida do hebraico para o grego koiné, que era o grego daquela época, tá? E desde essa época, os judeus já usavam essa tradução da Bíblia. Então, nas traduções da Bíblia dos judeus daquela época, porque o grego era a língua universal da época, o Império Romano falava o grego nas colônias e, né, nas províncias, nas repúblicas romanas, como, por exemplo, a Judéia, que nessa época estava debaixo do jugo romano. Os judeus, eles usavam essa tradução, a Septuaginta, já há mais ou menos 300 anos. Eles batizavam os seus com nomes bíblicos. Sim, davam nomes bíblicos aos seus filhos. Por isso eles deram o nome Jesus, para Jesus. Tá? Isso é provado, inclusive, por Flávio Joséfo, né? Já mostrei isso aqui nesse estudo. A história do nome de Jesus. Jesus é o nome que a Septuaginta usa para alguns personagens do Antigo Testamento. Vale lembrar que a Septuaginta era a versão bíblica usada por todos os judeus da diáspora e por muitos judeus que viviam em Jerusalém, na época de Jesus, pois esta havia sido traduzida para o grego por 72 rabinos, uma vez que o grego se tornara a língua franca daquele período. A forma grega equivale ao nome pré-exílico, Yehoshua, que eu acabei de citar, né? E ao pós-exílico, Yeshua. Este dado ao sumo sacerdote Josué nos livros de Esdras e Neemias. E aquele dado ao sumo sacerdote Josué nos livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Reis, enfim. Tá? O que os tradutores da Septuaginta fizeram foi reter a forma mais curta do nome e acrescentar o S no final, para facilitar a declinação do nome na língua grega. Obviamente, o Novo Testamento confirma a equivalência exata entre a forma grega Jesus e a hebraica Yeshua, ao se referir duas vezes a Josué sobre o nome Jesus, em Atos 7:45 e Hebreus 4:8. Tá? O nome de Jesus era, até o início do segundo século depois de Cristo, um nome muito popular entre os judeus. De acordo com a epístola de Aristéias, 3 entre os 72 tradutores das Septuagintas já se chamavam Jesus, em grego. Joséfo, porque já estavam falando grego naquela época, naquela região. Joséfo menciona... e outro detalhe, o dialeto local era o aramaico e não o hebraico. Outro ponto, o hebraico era uma língua litúrgica. Tá? Em alguns ritos, palavras para ritos. Isso é importante entender. Assim como você tinha as missas católicas, que até pouco tempo atrás eram rezadas em latim, e ainda tem algumas que são. Da mesma forma, os sacerdotes do templo faziam algumas liturgias em hebraico, mas não era uma língua falada pelo povo. Tá? Então, voltando aqui. Os renomados e antiquíssimos papiros oxiríncos, 4.816, empregam a forma grega já no 6º século a.C. 6 séculos antes de Cristo já falavam Jesus, e não mais Yehoshua. Jesus mesmo. Não havia o J, mas a pronúncia do IE era J. Depois eles criam a letra por causa do vocábulo. Aliás, é assim que as letras surgem, para representar vocábulos. Bom, empregam a forma grega já no 6º século a.C. Uma inscrição funerária do século I a.C., encontrada no início do século XX e publicada na Revista Epigráfica Francesa por Seymour Joséfo, deixa eu localizar aqui. O nome de Jesus era, até o início do século depois de Cristo, um nome muito popular entre os judeus. De acordo com a Epístola de Aristéias, 3 entre os 72 tradutores da Septuaginta se chamavam Jesus. E agora, Joséfo menciona... Quem que é Joséfo? É justamente o historiador judeu mais conhecido entre todos os cristãos, pois foi aquele que documentou
a existência de Cristo, a crucificação de Cristo, né? O ministério de Cristo. Então, o ministério de Jesus. Por isso você não tem que ter medo de falar Jesus. Esse é o nome certo. Quem está falando errado são os outros, que estão profanando, estão blasfemando, estão inventando, estão falando da sua própria opinião, né? Joséfo menciona cerca de 20 pessoas com esse nome. Dentre elas, 10 contemporâneas de Jesus Cristo. Flávio Joséfo. Que nome? Jesus. No caso, na forma grega. Jesus. Tá? Só que o IE tinha som de G. Assim como Jeová. Jeová. Por isso que na latinização, na transliteração, traduzir e transliterar são coisas diferentes. Tá? Transliterar é simplesmente você escrever de uma forma com as letras daquela língua. Então, quando eles traduzem o IE, eles vão traduzir como G, porque a pronúncia do IE no hebraico era o G, que ainda não existia o J na época. Então, os gregos escreviam como Jesus. Pronto? Então, como vimos, o ponto importante para a gente é esse daqui, né? No caso, o Yehoshua, que o nome do Jesus vem do hebraico Josué, né? Ou Josua, que significa Deus é a salvação, Javé é a salvação, Jeová é a salvação. Por que eu falo Deus? Porque está escrito que a gente não deve pronunciar o nome de Deus em vão. E muitas vezes essas pessoas que mudam o nome pronunciam, né, em vão a torta e a direito. Ah, tá, mas e aquela história de Jabulon? Já vou chegar lá. Então aqui acho que já a questão do nome já esgotou. Quem que é esse cara que escreveu isso daqui? Deixa eu mostrar para vocês. É Milton Torres. Tá? Milton Torres, vamos ler o currículo dele. Tá? Acho que é importante a gente ver isso. Olha quem que é esse cara que escreveu isso. Ele não é um cara que surgiu no YouTube do nada, tá falando alguma coisa. Milton Torres, ele possui graduação em letras pela Faculdade de Filosofia e Letras de Caruaru, graduação em Teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, mestrado em Filologia. Sabe o que é filologia? Vamos lá. Filologia. Estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão para estabelecer, interpretar e editar texto. Então, estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas. Esse é o mestrado dele. Tá? Foi o cara que escreveu esse texto que eu estava lendo agora. Bom, então ele tem mestrado em Filologia Clássica pela University Texas System, né, uma universidade do Texas. Mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia. Doutorado em Arqueologia Clássica pelo Texas, Universidade do Texas. Doutorado em Letras Clássicas pela USP. Pós-doutorado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente é professor permanente do mestrado profissional em Educação na UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde também leciona nos cursos de Letras e Tradutor e Intérprete e coordena 2 grupos de pesquisa. Enfim, acho que já deu para entender, né, que a gente não está pegando uma fonte aleatória de um livro tipo Conspiração Gênesis 6. A gente está pegando uma fonte séria, tá? Porque, para quem não lembra, o autor de Conspiração Gênesis 6, que é utilizado por alguns doutores aí do YouTube, né? É de um cara que só escreveu ficção a vida inteira e depois que escreveu Conspiração Gênesis 6, que é uma ficção, passou a escrever livros de conselho amoroso. Não, eu tô falando de um cara que é doutor nisso que ele tá falando. Não é tipo assim, um geólogo que quer falar de literatura hebraica. Não, eu tô falando de um doutor na área de arqueologia clássica, filologia. Tá? O cara estudou isso a vida inteira dele, leciona sobre isso. Se a gente quer uma autoridade para falar, vamos buscar autoridades verdadeiras, porque um debate ele é feito com honestidade intelectual. E honestidade intelectual é você não ficar preso em falácias. Tá? Você precisa ser realista. Agora, o problema é que hoje em dia, né, as pessoas elas são refutadas e não admitem. Esse é o problema. Elas são constantemente refutadas e continuam insistindo no engano. E o problema é que elas levam outras pessoas ao engano também. Isso é lamentável. Mas, enfim, vamos em frente. Bom, e esse nome, Jabulon, né? Jabulon.
Bom, Jabulon, pessoal, vamos lá, tá? Se você vai, até mesmo na Wikipedia, você pode utilizar aqui, qualquer lugar você vai ver isso, né? Porque a Wikipedia não sei o quê, que é uma organização ocultista, tá? Que remonta a 1895. Você vai chegar naquele pessoal do Aleister Crowley, né? Com relação a ele. A palavra Jabulon também é representada em outras formações, como Yabulon, ou Jaubulon, ou enfim, todas essas variações aqui que eu não quero ficar nem pronunciando essa porcaria. Porque é uma profanação do nome de Deus. Eu já vou mostrar por quê. Foi utilizado historicamente em alguns rituais do grau de arco real do rito de York, que é um rito maçônico. Segundo Duncan, e de acordo com Francis King, também é utilizado nas rituais da Ordem do Templo Oriente, visto que Aleister Crowley teria contato com vários grupos clandestinos maçônicos. Tá, beleza. Tem havido muita discussão em origens, sobre a origem e o significado dessa palavra. A questão é bem simples. Ele foi, entre aspas, revelado por algumas sociedades secretas como se fosse o nome do Deus adorado por aquela sociedade secreta. Só que isso foi, segundo o historiador Stephen Knight, seguindo Walton Hanna, a palavra é um composto dos nomes de 3 deuses adorados no Antigo Oriente Médio. Cada sílaba do inefável nome representa, inefável entre aspas, tá? Bem aspas aqui, bem grandes, representa uma pessoa dessa trindade, que é uma trindade profana, que você já vou entender. Jah, que é a abreviação aqui do final, por exemplo, de Aleluia, que se pronuncia Javé, né? Javé, o deus dos hebreus, junto com Bu, que é Baal, o antigo deus dos cananeus da fertilidade, que a gente vê na Bíblia, a idolatria Baal, com licenciosos ritos de mágica imitativa, o On. Você pode pegar tanto o On oriental, do hinduísmo, da meditação, ou Osíris, o deus do submundo do Antigo Egito. Então seria uma forma de fundir uma abreviação do nome de Deus, Javé, a esses 2 nomes profanos, que são divindades, enfim, que Paulo vai descrever lá, aqueles que sacrificavam seus filhos a Baal como estando sacrificando seus filhos a demônios. Está escrito lá em Salmos 106:37, tá? Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos aos demônios. Mas o ponto aqui é o seguinte, tá? Para a gente não se desviar do ponto da refutação. Primeiro ponto, isso aqui é um nome novo, começou a surgir justamente no século XVIII. Tá? Segundo o historiador Arturo Royos, a palavra Jabulon foi primeiramente usada em 1700 na França Antiga, no grau do Arco Real. Né? Já estavam se organizando as sociedades secretas, até que em 1717 ia ser oficializada ali a primeira loja maçônica na Inglaterra. Então já havia essa fusão ali de linhas. Né? Enfim, basicamente, a gente não tem outra coisa. Tem algumas fontes aqui, e você vai ver que todas essas fontes vão trazer a mesma coisa. Tá? Não existe algo moderno em relação a isso. Isso é uma coisa que acabou sendo, ou melhor, algo antigo em relação a isso. Tudo isso é uma coisa relativamente recente. Tá? Enfim. E o pior é esse fato aqui, é a profanação, é fundir o nome que não deve ser pronunciado em vão, Javé, com nomes de divindades profanas, de demônios adorados, de seres que não eram, enfim, né, ou de seres caídos, ou outros tipos de seres. Não estou aqui para especular sobre a natureza desses seres, mas o fato é que fundir o nome de Deus a esses seres não é certo. Então, não vem lá dos hebreus que chamavam o nome de Deus, que é Jeová, de Jabulon. Isso é uma coisa que as sociedades secretas fizeram depois para profanar. Tá? Fizeram para colocar ali a sua veneração. Isso é importante citar. Então eu acho que está bem claro já essa questão, né? Então não é um nome, não é a mesma coisa. Jabulon não é a mesma coisa de Jeová. Não é a mesma coisa. Entenda isso. Isso, na verdade, o nome Jeová é um nome. Jabulon, ele funde o nome de Jeová a outros 2 nomes profanos.
ou melhor, não o nome completo, mas a abreviação de Yahvé, no caso, tá? Então, isso eu acho que explica bem. Então, não se deixem confundir, a palavra é essa, não se deixem confundir, tá? Porque né, aí as pessoas ficam confusas e acabam se afastando, tem medo. Só que você não deve ficar falando o nome de Deus em vão, tá? Você deve sempre... Até a pessoa me pergunta, como é que eu chamo? Eu falei, como é que Jesus ensinou a chamar? Daí, né, enfim, você vai lá no Pai Nosso, ele ensinou uma oração. Pai Nosso que estais no céu, santificado, né? Então você chama de Pai, simples assim. Mas o nome de Deus é o tetragrama sagrado, sempre foi o tetragrama sagrado, e vai continuar sendo o tetragrama sagrado. Ponto. Se alguém tem alguma dúvida quanto a isso, né, chegou agora na live, eu recomendo que volte no começo, né, assiste a live toda. Lembrando que João 8:54 está escrito. Jesus estava então sendo acusado ali pelos fariseus e saduceus. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ponto. O nome Jesus vem de Jesua, que é Josué, que significa Jeová é a salvação. Então ele deu a salvação para a humanidade. Quando? Quando está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. É tão simples. Voltem ao Evangelho, não confundam suas mentes, voltem às Escrituras puras, sabe que ali você vai encontrar todas as respostas. Recomendo o Evangelho de João, Novo Testamento, depois você vai entender o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Cristo, tá? Mas o que você precisa para viver na Nova Aliança já está no Novo Testamento. Inclusive, algumas descrições das profecias ali que os apóstolos dão, o próprio Cristo também cita, né, do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. Aí depois você vai ler o Antigo Testamento. Eu recomendo dessa forma. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, há cerca de 10 anos atrás, atualmente, está fazendo 10 anos, hein? Entre, né, nessa luta constante, né, onde a gente avança, retrocede, mas chega uma hora que isso tem que parar. Chega uma hora que tem que parar de cair e levantar. Chega uma hora que você tem que tomar uma posição na vida, sabe? E andar para frente, se firmar cada vez mais e não ceder mais. Porque a palavra ceder já diz, né? Quando um penhasco cede, ele cai, né? Então a gente precisa cuidar. Outra forma de ceder, outra forma de cair é se precipitar, né? A palavra precipitar vem de precipício. Muitos se precipitam e começam a repetir essas coisas. E lembre-se, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. O problema de você ouvir não é o fato de você ouvir, é o fato de você ouvir e repetir as blasfêmias. Porque aí você acaba sendo responsável pelas suas palavras. Você será acusado diante de Deus pelas suas palavras, por Satanás e seus anjos caídos. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com o que você fala e seja seletivo no que você escuta. Escute aquilo que vai te trazer alimento, que vai nutrir o seu espírito, né? Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Chegará um tempo em que as pessoas terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o alimento sólido. O apóstolo Paulo ainda chega a explicar. Vocês não necessitam mais de leite, precisam de alimento sólido, revelações maiores. Né? A palavra rema. Remar para águas profundas. Né? Não ficar ali na papinha, na aguinha no joelho. Mas remar para as águas profundas é se purificando cada vez mais. E não é profanando, não é misturando o santo com o profano. Não é trazendo elementos do gnosticismo, do ocultismo para a palavra e falar que isso é ser, como é que dizem? Maduro na fé. Não. Você trazer profanação, contaminação, sujeira, orgias para dentro do evangelho, né, como os caras dizendo que a semente da serpente, toda aquela coisa lá, né? Não, isso não é purificação, não é maturidade. Isso é contaminação, isso é perdição. Isso leva à condenação da alma. Não esquece, já citei isso uma vez. Isso aqui é uma fazenda.
Tá? Isso aqui é uma fazenda de vida eterna. Haverá uma colheita. Os anjos vão colher. Aqueles que a semente, que é a palavra, der bons frutos. Tá? Bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Esses dias entrei num Telegram de um cidadão lá, que tem canal, não vou citar o nome. O Telegram parecia... Já viu aqueles... quando a pessoa vai viajar de avião, né, tem um saquinho, que é o saquinho de vômito. Toda vez que a pessoa passa mal, tem pessoas que passam mal quando viajam de avião, ela vai e vomita ali. O Telegram da pessoa parecia um saco de vômito. Toda a indignação, toda a raiva que a pessoa sente pelo mundo, toda a frustração, ela joga no Telegram. Você lê 50 postagens, nenhuma presta, nenhuma traz nada de bom. Eu entrei, fazia tempo que eu não entrava, né? Fui lá dar uma sondada para ver se não estava tendo mais ataque, coisa arada, né? Sempre esse tipo de coisa. Aí quando acontece alguma situação de briga, a pessoa se esconde atrás da Bíblia. Usa algum versículo para se esconder atrás da Bíblia. Né? Mas o que essa pessoa está trazendo de edificante? O que essa pessoa está mostrando de verdade? O que essa pessoa... É sempre, sabe, sempre reclamando, sempre mostrando sempre, só o lado ruim do mundo para as pessoas. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós precisamos sair da Babilônia. Nós não estamos aqui para transformar a Babilônia por dentro. Nós estamos aqui para sair da Babilônia. Se você tem o mal atacando um sistema, né? Por isso corram para os montes, né? Se você tem o mal atacando um sistema com muita força e você está lá dentro daquele sistema, você quer ser o cara que vai levantar a cabeça e falar, você não sei o quê, você vai ser esmagado. O que tem que ser feito é se retirar, sair disso e começar, sabe? Começar a ter uma nova vida. Isso começa dentro de você, no seu interior. Não se alimentando de informação ruim, porque eu já disse muitas vezes, informação significa formação interior. Prefixo in, com formação a palavra. Formação interna. A informação que você consome te forma por dentro. O que você está mandando para dentro? É isso que você tem que pensar. Seja mais seletivo. Evite profanação. Vai chegar uma hora, quando você começa a se purificar, que você não consegue nem ler, nem ouvir mais o que essas pessoas falam. Te dá uma coisa ruim. Você sente a escuridão. Para quem já tem isso, muitos já sentem isso que eu sei. Eu sei que eu não sou o único. Eu sei que muitos nem conseguem olhar para isso. Sabe? Parece que é como se o Espírito Santo, ou Deus em você, ali, né, se revoltasse com aquilo, se indignasse, irasse com aquilo. E você está indo lá, sabe, ver um estudo profano que mistura as coisas sagradas com coisas satânicas. E a gente precisa começar a entender isso, porque a confusão, ela não vem de Deus, tá? De Deus vem a paz, vem a sabedoria, vem a retidão, a justiça, e a justiça é o tzedaká, a misericórdia, o arrependimento, a transformação, e é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que deu para entender, né, pessoal? Vamos ver como é que tá aí, os comentários aí. Disse a Rô aqui, ó, cuidado, pessoal, certos telegrams por aí. Exatamente, só tem negatividade. Tá demais, eu não tenho tempo, eu não faço mais isso, tá? Bom, Mônica comentou, sou cristã há 4 anos e vim do mundo materialista, sou historiadora e vou escolher Jesus, aleluia. Isso aí, muito bom, amém. Verdade Express, cheguei somente agora, assiste o começo que tá muito bom. Refutações em massa nesse vídeo. Beleza, Renato? Grande abraço. Se inscrevam lá no canal Verdade Express, tá, pessoal? Muito conteúdo bom. Sobre gigantes, refutando heresias também. Boa tarde, Luciana Braga. Sempre com a gente também, né? Sempre participando das lives. Tamo junto.
Quem mais que está presente aí? Vamos ver aqui. Algussonic, de Raccoon. Sou cristão faz 20 anos e tenho 28. Se converteu muito cedo, muito bom. Isso aí. Né? É isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos pela presença. Hoje, Beto Souza, tá, pessoal? Conheça o canal do Beto Souza também, tá? O Beto Souza, ele faz um trabalho bem interessante, né? Com vaquinha, eles juntam arrecadações, doações, e eles compram cestas básicas ou o que as pessoas precisam e levam lá. E ele filma, né, levando as doações, mostram. Então isso é bem legal. Eu sou inscrito lá também, tá? Conheçam lá, quem quiser fazer, né, praticar a caridade, enfim, ajudar na vida das pessoas ali. Ajudou muita gente nessa pandemia, né? Então, que Deus te abençoe muito. E quem quiser ajudar, tá ali o canal, né? Ai, comentário. Então, é isso, pessoal. Eu acho que tá bom, né? Tamo junto. A missa foi top, disse aqui o canal Zarda. Júlio Dias, sugiro você usar a tradução do Novo Mundo. Para mim é a melhor tradução da Bíblia. Tá? Bom, eu gosto da King James. Né? Eu gosto da King James. Eu acho a melhor que tem. Gosto bastante. Tem outras boas também. Eu gosto dos estudos da Day, que é o meio da revista corrigida. Tá? O que eu recomendo vocês, em relação à tradução da Bíblia, vai nas mais tradicionais que é melhor. Tá? As tradicionais são as mais corretas. Se você pegar essas, que nem eu já vi canal recomendando, pega a Bíblia do cara, o cidadão lá que é Netzarim, porque lá tá com o nome hebraico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, tem tanta profanação naquilo ali que eu já vi, tá? Eu já vi. Eles chegam a mudar as palavras de Jesus, né? Por exemplo, quando ele fala dos seus mandamentos, de amar um ao outro, eles trocam para a Torá. Eles querem fazer a pessoa voltar para o Antigo Testamento. Na cara de pau, né? E usando nomes em hebraico. Então, complicado isso. Sabe? Complicado isso. Porque na época de Jesus não se falava hebraico. Tá? Bem importante. E Jesus era um nome bem comum, conforme vimos nessa live. Então, infelizmente, essas pessoas elas são refutadas, mas a teimosia é maior, o orgulho é maior. Elas continuam propagando aquilo, são irreconciliáveis. Não adianta. As pessoas existirão. Está escrito que, olha, tem tantas passagens sobre falsos profetas que viriam, tantas passagens, e falando todas essas coisas, fazendo todas essas coisas, pervertendo a verdade em mentira, corrompendo a verdade, procurando seguidores para si mesmos. É isso que está escrito, pessoal. É só ler o Novo Testamento. Tá? Jesus falou sobre isso. Então é isso, galera. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Vamos trabalhar aqui que tem muita coisa para fazer hoje. Até mais.